Os intermediários com preços abaixo dos R$ 2.000 estão entre os mais procurados por vocês aqui no Tudo Celular. Entre os mais populares, modelos da Samsung e até da Xiaomi, né, que mesmo aumentando um pouco, ainda segue desejada. O interesse aumentou com a chegada da nova linha Redmi Note 9, né, que a 7 deixou saudades que não foram resolvidas pela 8. Alguns lançamentos, como o Redmi Note 9S, realmente chamam a atenção, assim como o Galaxy A31, e os dois em faixa de preços similares. Vamos colocar então esses dois celulares lado a lado para você conferir qual deles se atende melhor? Confere agora então o comparativo completo aqui no tudocelular.com. Embora sigam aquele visual visto na maioria dos smartphones, os nossos rivais têm várias diferenças. Possuem corpo arredondado e traseira com efeito holográfico, mas no Note 9S é um efeito liso, enquanto que o A31 tem uma linha que muda a textura visual. O módulo de câmera deles é retangular e é centralizado e bem maior no Xiaomi e no canto e mais baixo no Samsung. E falando em tamanho, né, o Note 9S é expressivamente maior e mais pesado do que o A31, tendo também bordas maiores junto com a tela maior. Na proteção, o Xiaomi se sai melhor porque, além da camada resistente a respingos, ele tem vidro Gorilla Glass 5 e o Samsung não tem nada disso. Se você quer algo mais resistente, você vai preferir o plástico brilhante do A31, mas o vidro, né, passa uma sensação de mais qualidade no Note 9S, embora a moldura dos dois seja em plástico. A biometria ela também é diferente, sendo abaixo da tela no Galaxy A31 e na lateral direita do Redmi Note 9S. Então, nesse último, ele acaba sendo bem mais rápida, mas pode atrapalhar canhotos, né? Enquanto que a do A31 funciona, mas não com muita agilidade. Na frente, o Note é em gota no A31 e em furo no Note 9S, os dois centralizados. Eles são dual SIM e trazem espaço para os dois chips e também para o microSD simultaneamente. Com acabamento superior e proteções, o Redmi Note 9S abre o placar com um ponto. Para a tela, briga de tecnologias. Se você é fã de cores mais vibrantes e brilho mais intenso, você vai ficar de olho no display de 6.5 polegadas Full HD Plus Super AMOLED do A31. Se você prefere uma coisa um pouco maior, o Note 9S é IPS, mas ele tem quase 6.7 polegadas e é também Full HD Plus. O brilho máximo dos dois é similar, mas sob o sol, com o brilho automático, o A31 se sai melhor. Em contrapartida, o Note 9S tem o suporte HDR10, permitindo, né, que você veja vídeos com essa tecnologia em canais como YouTube e Netflix. Se proteção é importante, não apenas o Note 9S tem o Gorilla Glass 5, como também já vem com uma película aplicada desde a caixa. O aspecto de 20:9 nos dois e o aproveitamento tela-corpo é praticamente o mesmo. A gente sabe que vocês vão chiar nessa, mas ser Super AMOLED não é tudo o que importa em um display, mas também a proteção e outras tecnologias. Então sim, nós ficamos com um empate aqui. Som e intermediário são coisas que não costumam andar de mãos dadas. São raros, né, aqueles aparelhos que acabam investindo em um estéreo, e aqui não apenas os dois são mono, como o Xiaomi tradicionalmente sequer vem com fones na caixa. O do A31 não fica muito atrás, né, já que eles são muito simples e são os mesmos desde a primeira geração da linha Galaxy M. A qualidade do som externo é apenas razoável nos dois, que até chegam a volumes altos, mas falta clareza de som. Porém, nesse quesito, o Note 9S se sai um pouco melhor, né, por trabalhar melhor nos médios, embora estoure mais nos agudos. Então o ponto é do Note 9S, que traz um áudio externo um pouco melhor. Nas boas notícias, esses dois celulares saem da caixa já com o Android 10 instalado e devem ter atualização ao menos para o Android 11. O A31 tem uma pequena vantagem porque ele tem a interface da Samsung na última versão, que é o One UI 2.1, enquanto que o Note 9S chega com a MIUI 11 e mesmo sabendo que ele deve receber a MIUI 12 em breve, esta ainda não chegou. Aliás, né, a MIUI é um pouco confusa por parte da Xiaomi, que algumas vezes deixa de atualizar a versão de sistema do aparelho para ficar só atualizando a interface. A Samsung, né, por outro lado, mesmo sem um calendário muito fixo, meio bagunçado, tem entregado 2 updates no Android. A One UI é uma interface com muitas funções e ajustes para personalizar o aparelho, contando inclusive com o modo noturno para deixar o sistema escuro mais agradável aos olhos. A MIUI ela também tem muitos ajustes e traz um sistema de temas que agrada quem gosta de ficar trocando o visual do smartphone. São interfaces interessantes para quem gosta de ter muito o que mexer e funções que vão além do Android mais simples. Em conexões eles estão bem atualizados. Os dois contam com Wi-Fi AC Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS e rádio FM. Da geração anterior para essa, o Galaxy A31 perdeu a TV digital e o Redmi Note 9S traz o extra da conexão infravermelho para controlar eletrônicos. É um ponto em que elas empatam, né? Então ponto para os dois. Mais uma batalha de tecnologias, desta vez da MediaTek versus Qualcomm. O A31 traz um interessante Helio P65, mas o Note 9S chega com o Snapdragon 720G. Para RAM, os dois desse teste têm 4 GB, mas a Xiaomi também oferece uma versão de 6 GB para o Note 9S. Em armazenamento, os dois têm versões de 128 GB, mas a usada nos testes daqui é uma de 64 GB por parte do Note 9S. E então, como eles se saíram? Em benchmarks, vocês já esperavam,
o 720G dá um banho de mais de 60% na pontuação. Em nossos testes padronizados de abertura de apps, o Note 9S performou quase 30% melhor que o seu rival da Samsung, mostrando, que aí existe uma grande falta de otimização do sistema no A31. Para jogos, a superioridade do Redmi continua, porque mesmo o Galaxy A31 rodando bem os jogos, chegando até em poder ser usado em HD no PUBG, o Note 9S se destaca por conseguir rodar alguns títulos pesados em até 60 FPS, uma coisa que não se vê muito em Androids intermediários, usando a função Game Turbo 2.0. Então, um claro ponto aqui para o Redmi Note 9S. E em uma das poucas semelhanças, eles têm o mesmo tamanho de bateria, 5.000 mAh. E isso significou sim números até que próximos nos nossos testes de bateria, mas com certa vantagem para o Note 9S. Esse aparelho da Xiaomi chegou a quase 26 horas de autonomia, enquanto que o A31 apresentou 1 hora a menos. O mesmo vale também para a duração de tela, de aproximadamente 13 horas e meia no Note 9S e 12 horas e meia no A31. Na recarga, temos diferenças, porque o carregador que vem na caixa do celular da Samsung é de 15 watts, enquanto que o do Note 9S é de 22 watts e meio, e isso dá uma vantagem para o último. O A31 passa meia hora mais na tomada, chegando às 2 horas e 15 minutos. Ficamos então com outro ponto para o Redmi Note 9S. Com um conjunto quase igual de câmeras nessa batalha, a gente pode até acabar percebendo aqui um padrão nos intermediários atuais. São 4 câmeras com o que há de mais comum sendo utilizado. Então no Galaxy A31 a gente tem um sensor principal de 48 megapixels, abertura 2.0 PDAF, um ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. No Note 9S nós temos um sensor principal de 48 megapixels, cobertura um pouco melhor, 1.8 e um PDAF, um ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. A lente principal já vem com uma diferença que pode ser atribuída aos processadores diferentes que a gente tem aqui. Em boa luz, o Galaxy A31 faz capturas legais, mas basta a iluminação cair para que a qualidade também perca. À noite os dois vão ser ruins pelas características deles, mas para média e boa iluminação o Note 9S consegue ir melhor, apresentando menos ruídos e com melhor alcance dinâmico, além de trazer bom equilíbrio de cores e alto nível de detalhes. Na macro não há dúvidas, e a melhor é a do Note 9S, que não somente tem qualidade, como também conta com foco automático, sendo uma das melhores que a gente está vendo nesse segmento. As fotos com a 31 nesse modo não são ruins, mas elas precisam de mais luz e o foco é fixo de 3 a 5 centímetros. A ultra-wide também dá vantagem para o Note 9S, que faz fotos com qualidade boa e com pouca mudança em relação ao sensor principal. Porém, à noite ela também não consegue fazer milagres, assim como no A31. Então o ponto fica para o Redmi Note 9S. Nos vídeos, somente o Note 9S grava em 4K, o que não é uma boa notícia para o Samsung. A gravação em Full HD não contempla 60 FPS no A31, e isso também é uma limitação. E por mais que a estabilização eletrônica só apareça em Full HD no Note 9S, só ele tem isso e faz com que ele trema menos nas gravações. Como um todo, o Note 9S permite gravação com outros sensores e tem uma qualidade melhor, mas na parte de captação do som ele é sofrível, e o A31 se sai melhor nisso, mas apenas nisso. À noite, a gravação com ambos fica bem ruim. Outro ponto então para o Note 9S em câmeras. Finalmente, a câmera frontal do A31 tem um sensor de 20 megapixels e abertura 2.2, enquanto que a do Note 9S tem 16 megapixels e abertura 2.5, que é menos promissor. E é possível dizer então que o Galaxy A31 consegue se sair melhor nessa. As suas fotos apresentaram uma definição um pouco melhor, principalmente onde é mais exigido, como em áreas internas e à noite. O modo retrato não acerta os detalhes tanto quanto no Note 9S, mas ele manteve melhor o contraste das imagens. A gente tem aqui, olha só, um ponto para o Galaxy A31. Nenhum deles chegou com um preço baixo ou justo, a gente não tem visto isso aqui no Brasil. O Galaxy A31 perdeu funções em relação ao Galaxy A30 e ainda chegou mais caro, custando R$ 1.999 e ainda aumentou para até R$ 2.399 algum tempinho depois. Já o Note 9S chegou ao Brasil em um preço esperado altíssimo, por R$ 2.800. Por sorte, esses dois celulares que se enfrentam aqui tiveram uma baixa de preço e seguem assim, diferente de alguns outros modelos na situação atual, que a gente inclusive tem mostrado aqui nos comparativos. O A31 já vai chegando perto dos R$ 1.500 em promoções pontuais, e o Note 9S teve uma queda de quase R$ 1.000 e está R$ 1.900, mas isso na versão de 64 GB, dando bem mais caro, praticamente R$ 1.000 mais caro na versão com mais espaço. Os dois ainda devem passar por quedas de preço até o final do ano, e se houver uma baixa de dólar, pode até compensar uma importação do Xiaomi. O preço do A31 é bem mais atraente, mas ele teve tão poucos pontos no comparativo que vale esperar uma promoção aí do Note 9S para fazer uma compra com melhor custo-benefício. Então esse ponto final, último do comparativo,
é do Note 9S. Apesar de eles terem a mesma bateria e um conjunto de câmeras parecido, nós temos dois smartphones bem diferentes aqui, e essas diversidades são em grande parte pelos diferentes processadores das fabricantes. O Galaxy A31 está vendendo muito bem, mas se você puder gastar um pouco mais, vai de Redmi Note 9S ou considera um Galaxy S51, que também já teve uma boa baixa de preço e é uma opção tão popular quanto. Você concordou com o resultado do nosso comparativo? O Note 9S ganha fácil assim do Galaxy A31 ou você acha que esse Samsung tem mais valor nessa batalha? Comenta aqui embaixo sobre isso. E como eu sempre falo, não se esquece de conferir os links que nós deixamos para vocês na descrição com os melhores preços para comprar esses produtos. Eu fico por aqui e até a próxima!